Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo para vocês uma nova aula sobre sistema de informação, aqui no nosso curso do BM Connect. Essa é a nossa aula da semana 2, falando em tópicos de sistema de informação. Como eu disse, hoje nós vamos continuar falando sobre inteligência artificial e vamos falar um pouco sobre os testes de Turing. É um assunto bastante interessante. Alan Turing é considerado um dos precursores da computação moderna. Existem vários trabalhos dele a respeito de computação e digamos que ele foi um dos primeiros a dar o pontapé inicial sobre o uso, sobre a possibilidade de uso da inteligência artificial. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Alan Turing, um pouquinho mais sobre os testes de Turing. Vamos lá. Como vocês já sabem, a inteligência artificial é um campo da ciência de computação que projeta máquinas capazes de executar tarefas que no passado exigiam a inteligência humana ou a interferência humana para serem realizadas. Os pesquisadores que trabalham no desenvolvimento de inteligência artificial têm desenvolvido algoritmos e sistemas que a cada vez mais adquirem processos e analisam dados, reconhecendo padrões e serem capazes de tomar decisões autônomas. A inteligência artificial ela amplia a capacidade dos computadores ao permitir que eles aprendam com dados, tomem decisões autônomas e realizem tarefas de forma inteligente, abrindo novas possibilidades e novas aplicações para o uso da tecnologia computacional. Essa simbiose entre computadores e IA está moldando profundamente nosso mundo digital e está impulsionando vários avanços bastante significativos em várias áreas da sociedade moderna. Aqui apresento para vocês uma tabela que vai sintetizar o que já foi dito antes em nossa aula anterior e que vai facilitar bastante o entendimento. A inteligência artificial, como campo da ciência da computação, que busca sistemas que simulem a inteligência humana, usam como característica o aprendizado de máquina, o machine learning, que é uma sub-área da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e modelos que permitam que sistemas aprendam a partir de dados. O machine learning é uma sub-área da inteligência artificial que foca em desenvolver algoritmos que aprendam padrões a partir de dados. Redes neurais profundas, aprendizado profundo, que é o Deep Learning, são técnicas e abordagens dentro do Machine Learning que têm se mostrado de grande sucesso em tarefas complexas. As redes neurais profundas são modelos inspirados na estrutura do cérebro humano, composto por camadas de neurônios artificiais. O Deep Learning, que é o aprendizado profundo, é uma técnica que se baseia em redes neurais profundas e envolve o treinamento de redes com múltiplas camadas para realizar tarefas mais específicas. Por fim, o Deep Learning, que é uma abordagem de Machine Learning, aprendizado de máquina, que usa redes neurais profundas para aprender apresentações hierárquicas dos dados. As redes neurais profundas são uma implementação específica da arquitetura de Deep Learning e o Deep Learning é uma técnica que amplia de forma global o uso de redes profundas para resolver problemas, principalmente problemas que requerem inteligência humana. O desenvolvimento da inteligência artificial começa em meados do século XX, quando pesquisadores inventaram os computadores eletrônicos. Na verdade, no início dos anos 30, dos anos 40, os computadores eram eletromecânicos, ainda bem diferentes dos computadores atuais. Pesquisadores como Alan Turing e John von Neumann propuseram as primeiras ideias de máquinas que poderiam simular processos de pensamento humano. E Turing, nas suas obras, nas suas publicações, propôs o teste de Turing como um meio de testar a capacidade de uma máquina em exibir comportamento inteligente e semelhante ao ser humano. Alan Matheson Turing nasceu em 23 de junho de 1912 e faleceu em 8 de junho de 1954. Ele foi um matemático, criptoanalista e cientista de computação britânico. Ele desenvolveu uma grande parte de seus estudos durante a Segunda Guerra, inclusive os seus trabalhos foram determinantes para a redução do tempo da Segunda Guerra Mundial, quando ele e uma equipe decriptaram as mensagens que eram transmitidas por uma máquina alemã, a máquina Enigma, e isso possibilitou reduzir bastante o tempo de duração da Segunda Guerra. Ele, como matemático, como cientista, mostrou
como um simples sistema automático poderia manipular símbolos de um sistema de regras próprias. Em 8 de junho de 1954, um criado de Turing encontrou morto por envenenamento. Na verdade, Turing ele passou uma boa parte do final da vida dele em tratamento, ele era homossexual, e isso nesse período, nessa década, era considerado uma doença. De qualquer forma, Alan Turing deixou seu marco na história, trazendo aí os fundamentos da computação moderna, inclusive da inteligência artificial. Em 1950, numa revista chamada Mind, Alan Turing publicou um artigo que chamou de Computing Machine and Intelligence. Nesse artigo, ele apresentou pela primeira vez o que hoje é conhecido como teste de Turing. Ele propunha um teste onde deveria se determinar se uma determinada máquina pode simular ou não o raciocínio humano. A máquina de Turing, existem várias versões dessa máquina de Turing, foi proposta em 1936 e é universalmente conhecida como formalização de algoritmo. Trata-se de um mecanismo simples que formaliza a ideia de uma pessoa que realiza cálculos. O modelo possui, no mínimo, o mesmo poder computacional de qualquer computador de propósito geral. Veja que nós estamos falando de algo que já vai completar daqui a pouco 100 anos. Essa máquina de Turing é constituída de 3 partes: uma fita, uma unidade de controle e o programa ou função de transição, bem parecido com o que nós temos hoje. A fita, usada simultaneamente como dispositivo de entrada e de saída de memória de trabalho. A unidade de controle, que nós conhecemos como CPU, reflete o estado de corrente da máquina, possui uma unidade de leitura e gravação, a qual acessa uma célula da fita de cada vez e movimenta-se da esquerda ou para a direita. E o programa ou função de transição é a função que define o estado da máquina e comanda suas leituras, as gravações e o sentido de movimentação da cabeça. E o que é o teste de Turing? Bom, o ponto de partida de Turing foi analisar a situação na qual uma pessoa, com um instrumento qualquer de escrita e um apagador, realiza cálculos numa folha de papel que é organizada em quadros. Existe aí uma pessoa que vai fazer uma avaliação, um intermediário, que vai verificar essas respostas e comparar essas respostas, e vai tentar descobrir se a resposta vem de uma máquina ou vem de um ser humano. Um interrogador humano faz perguntas às 2 entidades ocultas. Uma delas é humana e a outra é o computador. A comunicação entre o interrogador e as entidades é feita de modo indireto, pelo teclado, por exemplo. O interrogador tenta, através do diálogo realizado entre ele e as entidades, decidir qual dos dois é o humano. O computador é programado para se passar por humano e o humano responderá de forma a confirmar sua condição. Se no final do teste o interrogador não conseguir distinguir quem é o humano, então conclui-se que o computador pode pensar segundo o teste de Turing. Então temos aí uma estrutura, um comutador, onde nós temos o ser humano e uma máquina. Existe uma barreira que impede do interlocutor, o interrogador, ver do que se trata. Essa interação é feita através de um teclado. E, para afirmar que o computador é inteligente, é necessário que o homem não consiga discernir quem é o computador e quem é o homem mediante suas respostas. Esse é o princípio básico da máquina de Turing e também hoje é utilizado para o desenvolvimento, inclusive, de inteligência artificial bem mais avançada. E uma aplicação prática do teste de Turing é o chatbot que nós conhecemos hoje, com os quais nós convivemos em ligações telefônicas, em contatos bancários, etc. Um chatbot ele é constituído basicamente de uma entrada do usuário, toda uma interface de análise e aquisição e da requisição dos dados solicitados pelo usuário. A máquina identifica as intenções e as entidades envolvidas e cria uma resposta de acordo com essa situação. O chatbot é um programa de computador projetado para simular uma conversa humana em tempo real, geralmente através de interface de mensagens com aplicativo de mensagens ou sites. Já existem também chatbots capazes de responder de modo áudio, através de mensagens por áudio. Ele funciona através de algoritmos de IA e aprendizado de máquina que permitem ao chatbot entender a linguagem natural dos usuários e responder de uma maneira adequada.
Vejam que princípios lá do século XX, do início do século XX, dos anos 30, dos anos 40 e dos anos 50, hoje são largamente empregados na computação moderna e no desenvolvimento das inteligências artificiais com as quais trabalhamos hoje. Essas respostas de chatbot hoje elas podem vir desde a saudação, a respostas a perguntas previamente estabelecidas ou não. Existem aí outros tipos de chatbots responsivos que são capazes de se adequar às configurações do usuário, que podem ser bastante personalizadas. E é possível também estabelecer regras de saudação e reconhecimento do próprio usuário em relação à sua comunicação com o chatbot. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez é bom lembrar que aqui é apresentada uma parte do nosso conteúdo. Sempre é importante verificarem o nosso material em nossa sala de aula virtual que complementa o que aqui é apresentado. Mais uma vez agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos. Até lá!